Tudo bem, Zé Roberto? Bom Opa, tudo dia. bem? Tudo bom? Tudo bom? Prazer falar contigo, Mauro. Prazer ver a Carla aqui também. Prazer o nosso. Conta tudo pra gente. Qual foi a tua apuração a respeito dessa pesquisa do IPEC? Então, o IPEC é o antigo IBOP, né? O mais tradicional Instituto de Pesquisa Brasileiro. Fez uma pesquisa nacional, domiciliar, face a face, como sempre, eh, e mediu, entre outras coisas, o grau de apoio da população brasileira à ideia do Lula 4, ou seja, se o Lula deveria se recandidatar, ser candidato à reeleição em 2026. E o que a gente vê nessa pesquisa, que a gente estamos divulgando aqui em primeira mão, é um aumento de 58% para 62% a porcentagem daqueles pessoas que dizem que o Lula não deveria ser candidato. E isso vem no momento de queda da popularidade do governo e está intrinsecamente ligado a isso. Então, a gente já tinha dado aqui no UOL 3 semanas atrás, em primeira mão também, esse tombo que a popularidade do Lula sofreu em janeiro e agora sofreu mais um tombo em fevereiro, ou seja, é um movimento que não parou e não aconteceu essa semana, já vem do mês passado e continua caindo. E por que que isso está acontecendo? Está acontecendo porque as pessoas responderam para o IPEC e perguntou, bom, se você acha que ele não deveria, por que não deveria? E se você junta, são pesquisas, são perguntas, as respostas, a pergunta é aberta, o que significa que as respostas são espontâneas, né? Não tem uma classificação prévia em que o eleitor tem que se enquadrar. Mas se a gente juntar todas aquelas respostas que indicam que a insatisfação é com o governo, não está fazendo um bom trabalho, aumentou juros, a inflação subiu, aumentou imposto, enfim, se a gente juntar tudo isso, a gente vê que essa é a principal causa da insatisfação, do aumento da impopularidade do Lula e, principalmente, dessa perda de força eleitoral dele. E, como eu disse, subiu aí para 62%, está caminhando para os 2/3, né? E então 36% dizem não está fazendo um bom trabalho, 5% dizem que ele não é um bom administrador, outros 5% dizem que ele aumentou o imposto, 2% dizem que a inflação está muito alta, 2% que não cumpre as promessas que fez na campanha. Então, isso daí dá 50% se a gente somar. 50% dos respondentes que disseram que ele não deve ser candidato à reeleição dizem que o motivo é esse. Então, insatisfeitos com o governo. Tem um segundo grupo de respostas que diz respeito à idade do presidente, à necessidade de renovar na política, ele já teve a chance dele. Esse grupo é o segundo maior grupo de respostas e dá mais ou menos 39%. Só que esse grupo já foi maior, por incrível que pareça. Em novembro, o IPEC fez a mesma bateria de perguntas, e na época, a soma dessas respostas que diziam respeito à saúde, idade, necessidade de renovação, etc., somavam 55%. Agora 39%. Então teve uma queda aí de 16 pontos. Por quê? O Lula não ficou mais novo, né, de novembro para cá. É que o noticiário sobre a saúde do Lula, sobre a operação na cabeça, sumiu, né? Não está mais aparecendo. Longe das manchetes, longe da preocupação dos eleitores. Então, esse tema, que parece ser um tema estrutural, né? Porque, afinal de contas, a idade não muda, né? O fato dele ser presidente pela terceira vez não muda, etc. Ele muda também, né, e repentinamente nos ventos da opinião pública. Depende de quão exposto está o assunto. Quando a exposição diminui, a preocupação com essa questão também diminui. Então, a conclusão e daí tem um terceiro grupo que são as pessoas que não gostam do Lula, que dizem que ele é corrupto, que não gostam dele, que não gostam do PT, que são aqueles bolsonaristas mais radicais, né, que são antipetistas antes de serem pró-Bolsonaro, sempre foram antipetistas e antilulistas.
Esse daí não muda, né? O que importa, então, é o que acontece com o eleitorado que já votou no Lula. E aí é que está o maior problema, mano, porque a queda daqueles que dizem que o Lula deveria se candidatar em 2026 foi maior entre quem já votou no Lula em 2022 do que entre quem vota no Bolsonaro ou pessoas que não lembram ou não sabem ou não dizem quem votaram. Então, a maior perda de apoio político eleitoral aconteceu no eleitorado lulista. E isso se confirma se a gente vai olhar nos cortes sociodemográficos. Entre os mais pobres, aquelas pessoas que vivem com uma renda de até um salário mínimo por mês, era o único segmento em novembro onde a maioria dizia que o Lula deveria sim se candidatar à reeleição em 2026. Pois mudou, não é mais. Já teve uma inversão nessa maioria. Agora, a maioria nesse segmento dos mais pobres acha que o Lula não deveria ser candidato. Mesma coisa no Nordeste. No Nordeste também tinha uma maioria para que ele fosse candidato à reeleição em novembro, e agora já tem um empate técnico entre os que acham que deveria ou não deveria se candidatar à reeleição. Ou seja, ele está perdendo apoio na sua base, no seu núcleo duro. Isso é o que é o mais preocupante. Porque vocês estavam falando de impeachment agora há pouco. A Dilma Rousseff só foi empichada, só foi impedida, e o Collor a mesma coisa, porque a popularidade deles tinha caído a um dígito, né? A do Lula não está longe de chegar num dígito e provavelmente vai encontrar um foco de resistência para queda muito em breve, porque está chegando numa taxa de percentual que é a mesma taxa dos petistas, né, que declaram apoio ao PT. Porém, fomenta, né? Claro, quando o governo entra em queda e queda continuada, é óbvio que esse discurso do impeachment tende a crescer. Não acredito que, como vocês também não acreditam, que vá se traduzir numa abertura de um processo de impeachment formal na Câmara dos Deputados, não tem clima político para isso, mas é um noticiário que se alimenta. Quer dizer, já está aí o Elon Musk, né, que é a maior. O Elon Musk é aquele cara engraçado, né? Porque toda a fortuna dele é baseada em pesquisa ou subsídios governamentais. Agora ele está lá no governo Trump desmontando aquilo que deu dinheiro para ele. É uma Cortando as contradição em verbas, termos, né? mas tudo bem. Quando é para os outros ele corta, né? Quando é para ele, não. Mas ele é um aproveitador, né? Ele é um oportunista, basicamente, o Elon Musk. E ele está aproveitando essa onda aí para tentar fomentar essa onda. Agora, a repercussão. Vai lá no Parque Dom Pedro perguntar quantas pessoas sabem quem é o Elon Musk, né? A gente tem um gráfico com alguns dados da pesquisa que você mencionou. Vamos jogar na tela, por favor. Tá aí. Esse aqui tá mais complicado até da gente ler, tá menorzinho. Não está fazendo um bom trabalho, 36%. É corrupto, ladrão, desonesto, 20%. Já teve sua chance, já foi presidente 3 vezes, aí dá 17%. Não confia nele, não gosta, não simpatiza, 9%. E assim por diante, para ter renovação, tudo isso são os motivos aí que as pessoas estão dando para o Lula não se recandidatar nessa pesquisa do IPEC que o Toledo trouxe para a gente. Agora, é curioso porque os dados que você traz batem também com os dados do Datafolha. O Datafolha também indica perda de popularidade, reprovação ao governo, justamente nas faixas em que o Lula tem a maior parte de seu eleitorado. Está perdendo o apoio de mulheres, está perdendo o apoio dos mais pobres, está perdendo apoio no Nordeste também, o que é um ponto crítico também para o capital eleitoral do presidente, né? Não sei se a Carla quer comentar também alguma coisa. Não, eu comentaria, eu acho que os dados do IPEC que o Toledo traz, tem ali um que eu acho que chama atenção e que eu acho que é o mais, assim, porque se esse apoio ao Lula 4 vai diminuindo, eu sempre bato nessa tecla, mas é porque essa semana eu conversei com muita gente, perguntei, e é verdade, não há um plano B
para um candidato da esquerda. O Lula não conseguiu fazer um sucessor. A esquerda tem essa dificuldade imensa também há muito tempo. E isso eu acho, aí eu queria ouvir o Toledo disso, porque tem ali um item na IPEC que fala, né, para tentar deixar renovação, eu não sei exatamente como é que estava ali, essa renovação, por mais que o eleitor do Lula queira também, há uma dificuldade, porque qual o nome? O Haddad não consegue votos no Nordeste, o Camilo não consegue votos no Sudeste, e eles têm essa dificuldade de se tornar mais nacionais e com apelo popular para ter voto. Não há. Eu falei com as pessoas essa semana de novo, eu estava conversando com várias fontes, e aí virou e falou assim, para de falar de plano B, não temos plano B. Só que é complicado, né, você colocar todas as fichas num presidente que poderia ir por 4º mandato aos 80 anos, sem um horizonte de sucessor, né? Enfim, acho que isso, assim, a população também percebe, eu acho que a pesquisa mostra um pouco isso também, né? A gente tem o gráfico da pesquisa, vamos só mostrar rapidamente para o pessoal ver a comparação. Ó, novembro de 2024, Lula deveria se recandidatar, né? 57% não deveria, 40% deveria. E agora esse dado que o Toledo trouxe para a gente, 62% dizendo que Lula não deveria se recandidatar em 2026. Toledo, queria ter o teu comentário final, inclusive em cima disso que a Carla comentou também. A síntese da Carla é muito boa. Na verdade, eu brinco até no texto da coluna que o Lula 3 é o maior inimigo do Lula 4. Porque é a falta de entrega. O governo não disse a que veio, não tem uma marca. Se fez coisas boas, não conseguiu comunicar, ou elas não foram boas o suficiente para convencer as pessoas, a maioria do eleitorado e até uma grande parte dos seus próprios simpatizantes, de que está fazendo um bom serviço, né? Então, e está perdendo apoio entre eles. Isso é inegável, eu acho que o governo já se deu conta. Agora, essa é a chave, mudança ou continuidade, é a chave principal de qualquer eleição. E se os ventos da opinião pública estão soprando para o lado da mudança, não importa, claro que faz diferença se é o Lula ou se é o Haddad o candidato. Mas os dois vão enfrentar vento de contra, vento de cara. Se ele for muito forte, ele inviabiliza qualquer que seja o candidato do governo. Se o desejo da maioria, como está sendo evidente nessa pesquisa, é pela mudança, não importa quem vai ser o candidato governista, ele vai ter muita dificuldade, porque ele não consegue convencer as pessoas, não, tá bom como tá, deixa assim. Não, as pessoas falam, não tá bom, eu quero mudar. E aí o único argumento, quando você tem uma eleição em que o governo enfrenta esse vento contra ele, olha, toma cuidado, né? Pode ser que a mudança piore ainda mais o que não está muito bom. É o medo, o argumento do medo, né? Agora, seria muito irônico se o Lula, na sua última eleição presidencial, adotasse o medo no lugar da esperança, né? Ele se elegeu em 2002 a primeira vez, justamente dizendo que era a vitória da esperança sobre o medo. É isso aí. Exatamente, é a inversão, né? Então, meus caros, o meu ponto é, ou o governo melhora, ou não tem como viabilizar qualquer que seja o nome de um candidato governista. Tem um ano pela frente para definir isso, para tentar apresentar algum resultado. Carla, Toledo, é por falta de tempo mesmo, muito obrigado pela análise, pelas informações que vocês trouxeram aqui para a gente. Obrigado por estarem aqui com a gente no All News. Um bom sábado para vocês.